Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de resistência, vamos abordar a seção 1 desse vídeo. E vamos falar aqui sobre o problema que tem o arquiteto naval ao encarar o desafio de estimar a resistência que será produzida pelo seu futuro projeto, falar dos tipos de resistência, sobre os corpos submersos e sobre os navios, as embarcações de superfície. Então, na introdução do tema resistência, nós temos aí o problema que é justamente pegar essa estrutura grande, cujo propósito essencial é de gerar recursos, gerar lucro para o seu proprietário, que é o navio, pegar essa estrutura e torná-la o mais eficiente possível ao se movimentar dentro da água, ou seja, oferecer, no final das contas, o menor consumo de combustível. E para isso, é necessário que a gente entenda que a resistência, como ela ocorre nos navios de superfície, principalmente, ela vai ter duas fontes principais. E a gente vai abordar esse tema aí ao longo das nossas conversas. Então, a primeira fonte é uma fonte de origem viscosa, aquele atrito fluido inerente aos fluidos reais. Muitas vezes, quando a gente estuda lá em mecânica dos fluidos, os escoamentos ideais, os inviscid flows, a gente parte do princípio de um fluido não viscoso, e esse fluido é um fluido ideal, um fluido imaginário. O mundo real, os fluidos possuem viscosidade, que é justamente aquela grandeza representativa do atrito fluido, E a outra fonte é uma fonte que tem ali origem, vamos dizer assim, gravitacional e que se manifesta através dos campos de pressão que circundam um navio em movimento. Então essa fonte ela é uma fonte dinâmica, ela só existe quando o navio está em movimento. E o trabalho do arquiteto naval, lá na sua prancheta, inicialmente, hoje nos seus computadores, na utilização dos softwares de auxílio aos projetos, e na mensuração disso, em termos de fluid dynamics, de mecânica dos fluidos, é tornar o mais eficiente possível. Só que isso isso contraria, a essência do navio, que é transportar o máximo de carga. A gente vai ver que o navio normalmente ele maximiza a sua quantidade de carga. Então, para isso, ele tem que ter algumas formas que não são tão eficientes. Então, a gente tem que trabalhar com o que é possível, nesse meio. Então, é mais ou menos isso que diz o nosso PNA, aqui do capítulo 5, na seção 1. Que o problema de se movimentar o navio, de mover um navio, envolve as proporções e a forma, do casco, o seu tamanho, o tipo de propulsão, de forma a prover uma força motora e um dispositivo que irá transformar essa potência em thrust efetivo. Aí eu vou abrir aqui um pequeno parênteses. Essa palavra empuxo, em português, ela pode ter várias origens em inglês. Então, me ocorre aqui, nesse momento, thrust and lift, que podem ser traduzidos como empuxo e em inglês são representados por palavras diferentes. E eu vou usar, eu vou meio que usar a palavra em inglês thrust no lugar do empuxo para a gente não ter dúvida, porque quando for lift eu também vou usar a palavra lift, não vou procurar evitar essa palavra empuxo.